Foram ataques que têm similaridade. Que estão fazendo isso, existem também ali a questão do crime organizado. O Gartner fala que até 2030, se não me engano, 45% dos ataques hackers vão ser na cadeia de suprimento. Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio de Zero Day Talk e hoje a gente está trazendo novamente aqui para trabalhar com a gente, discutir, falar sobre o tema que está muito no hype ainda, sobre os ataques que estão ali tendo como foco o sistema financeiro brasileiro. Gustavo Castelo Branco, tá? Bom dia, Gustavo. Oi, bom dia, Jota. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nesse tema. Agradeço o convite. Pensei que esse tema estava superado, né? Mas parece que os hackers não estão a fim de superar isso, não. Infelizmente não, e tem aquele porém, né? Não é só os hackers que estão fazendo isso, existem também ali a questão do crime organizado, que também está no hype e está se aproveitando desse meio financeiro ali para atacar, né? Se modernizando, né? Exatamente, se modernizando. Era uma coisa que era esperado, que agora a gente está assistindo, né? Muito tempo atrás a gente falava ali da mudança da forma da operação do crime, que antigamente se roubavam bancos físicos, depois veio para fraudes, para estelionato, depois veio para fraudes digitais e agora se modernizando ali, atacando ali as instituições e a cadeia de suprimento. É o crime sem arma na mão, né? Crime sem arma na mão. E me ajuda a entender, assim, o contexto na tua visão e vamos recapitular tudo o que aconteceu desde ali da CIM até o último ataque ali da Monbank. Me diz aí, na tua visão aí, como especialista na área ali de cibersegurança, de segurança da informação, conhecedor ali da parte ali processual de como acontecem as coisas na área financeira. Bom, foram ataques que têm similaridade, mas também tem diferenças fundamentais em todos os atores. Por exemplo, inclusive nos atores que cuidaram do aftermath, da contenção do problema. No primeiro ataque da Sinqia, foi um ataque que visou a cadeia de suprimento, no caso um PSTI, que era o PSTI CIM. Nós não tivemos muitos detalhes, além daqueles que foram vazados para a mídia, que tinha sido uma pessoa interno, tinha feito um inside job, tinha tido contato com bandidos fora da instituição, aceitou fazer enfim, facilitou a entrada e facilitou o golpe. Tivemos notícia que talvez tivesse sido explorado uma fragilidade de um sistema deles, um sistema que não tinha sido feito um patch, não tinha sido feito uma correção de segurança. Isso. Mas ninguém teve certeza se foi isso, ou seja, não houve realmente uma comprovação de que houve esse uso, né, essa exploração. Uma pessoa da minha equipe, inclusive, mesmo sabendo muito pouco sobre o ataque, a gente conseguiu reproduzir, uma das pessoas da minha equipe conseguiu reproduzir o que em tese teria sido a vulnerabilidade explorada, mas a gente também não sabe, como eu disse, a gente não tem certeza, pode ser que a gente esteja fazendo um exercício e na verdade os caras fizeram outra coisa. Isso é um problema que eu venho batendo sempre, né, que é aquela questão de a investigação de um crime cibernético tem que ser como a investigação de um acidente de avião. Tem que ter transparência completa, porque a gente nunca fica... Né? Da primeira vez que eu estive aqui, inclusive eu critiquei, eu achei que o Banco Central tinha sido muito reticente na comunicação dele. Não que o Banco Central tenha me ouvido, mas eles mudaram esse posicionamento, eles mudaram esse comportamento. Nos últimos 2 ou 3 ataques, eles têm sido bastante presentes, eles têm dado instruções, embora não sejam instruções técnicas, mas eles têm agido com mais velocidade, com mais prestatividade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, houve uma melhoria. No primeiro ataque, nós tivemos o Banco Central bloqueando algumas instituições financeiras, instituições pequenas. Houve um foco muito grande
O brasileiro ficou sabendo que existia uma empresa chamada PSTI, que é uma empresa fundamental na cadeia de suprimento de software. E realmente era desconhecido isso. Era completamente desconhecido do público, então eles ficaram descobrindo, né? Alguns acharam, isso é muito perigoso e tal, mas na verdade é tão perigoso quanto qualquer outra coisa relacionada à cibersegurança. Também houve um foco muito grande em fintechs. Acho que as fintechs levaram a culpa, né? As fintechs são pequenas, não têm controles, não têm dinheiro, não têm condições de fazer um acompanhamento técnico satisfatório e tudo mais. E o Banco Central, inclusive, suspendeu algumas fintechs, o envio de PIX de algumas fintechs por algum tempo. Nós discutimos isso naquele episódio. A gente não sabe exatamente por que eles suspenderam. A gente não sabe se suspenderam para evitar que entrassem recursos ou que saíssem recursos dessas instituições, ou não sabe se o Banco Central detectou um número muito grande de contas laranjas nessas instituições, ou algum tipo de irregularidade não foi dito. Mas agora, diferentemente, naquele primeiro episódio, o ataque tinha sido a... Agora não me recordo o nome do banco. Não me recordo o nome do banco. Provavelmente você vai colocar isso depois nos comentários. Mas dessa vez o banco que foi atacado no ataque da Sinqia, que também é um PSTI, foi o HSBC. Ninguém pode acusar o HSBC de não fazer investimento em segurança, em cibersegurança, né? E afinal de contas não foi o HSBC que foi atacado, foi a conta reserva do HSBC que estava dentro de um PSTI, mas foi o HSBC e uma outra instituição menor, mas o HSBC perdeu mais de 400 milhões, se eu não me engano, acho que até mais do que isso. Os números são... E o dinheiro que foi subtraído desses bancos, eles foram escoados para várias instituições. Foram mais de 30 instituições bancárias, inclusive instituições bancárias tradicionalíssimas, como, por exemplo, Bradesco. Então, o Bradesco tem todos os controles, o staff técnico do Bradesco faz de tudo para que o Bradesco não se envolva em fraude, não seja fraudado e nem seja um facilitador em fraude de terceiros. E ainda assim, os hackers conseguiram escoar dinheiro para dentro de contas do Bradesco, de mais de 30 e poucas instituições. Eu estou citando o Bradesco nominalmente, porque é um banco conhecido de todo brasileiro. Sem sombra de dúvida, tem uma capacidade técnica e uma... Tem toda uma estrutura ali, Tem né? toda uma estrutura, não é uma fintech, né? É um bancão tradicional, bem estabelecido, reputação elevadíssima e tudo mais. Só para mostrar que até eles também Estão propícios ali, eles estão né? propícios a... Eles não foram fraudados, né? Mas eles foram um dos vetores de fuga de capitais e que provavelmente deve ter sido contas laranja, alguma coisa desse tipo. O que é muito óbvio. Se você tem muitas contas, a probabilidade de você ter algumas contas laranjas é muito grande. Aumenta na razão de que você cresce a sua base de clientes. De clientes, isso. Então, nesse caso, não houve, por exemplo, o que houve na primeira vez, que foi o bloqueio. Se eu não me engano, até a última notícia que eu tive, cerca de 83% dos valores que foram subtraídos das contas reserva foram recuperados. Ainda assim, há muita grana por recuperar. Sem dúvida, isso demonstra que o sistema, apesar do Pix ser instantâneo, existe uma capacidade de recuperação, certo? Existe uma capacidade de recuperação, ou seja, não é perda total. E isso é algo que a gente tem que valorizar. A gente sabe que o MED 2.0 está para entrar e que o MED 2.0 vai ser diferente do MED, que é o mecanismo de devolução, né? Especial de devolução. Ele vai mudar justamente porque no MED 2.0 você vai ser capaz de seguir e de bloquear o caminho do dinheiro. Por exemplo, se eu te mando uma grana e você manda essa grana para 3, 4 contas, fica muito difícil de eu recuperar. Isso. Mas com o MED 2.0, as instituições vão poder fazer isso. Ela vai bloquear a tua conta e todas as outras para qual você mandou. Você distribuiu. Então, vai fazer o caminho do dinheiro. Então, essa percentual de 83% que foi obtido agora, de recuperação, provavelmente vai aumentar para próximo de 100% com o uso do MED 2.0.
E basicamente é isso, cara. Houveram essas diferenças. Similaridades. Foi num PSTI, assim que é um PSTI que é de uma empresa chamada Evertec. A Evertec é uma empresa que está listada na Bolsa de Nova York. Então, inclusive, até mesmo a comunicação da Sinqia foi diferente. A Sinqia levantou o braço e disse, olha, aconteceu, foi assim, nós fizemos isso, estamos fazendo aquilo. Foi mais formalizado Foi ali, mais né? formalizado, acho que até a cultura americana de transparência, porque afinal de contas eles não podem esconder, é pior do que falar a verdade, né? Como a minha mãe dizia, não me faça descobrir, se eu descobrir É pior. é pior. Então, isso é um avanço, certo? Os parabéns ao pessoal da E você Sinqia. vê a diferença, né, do que aconteceu ali na CIM, a forma como foi comunicado, a forma como as evidências foram aparecendo, as pessoas especulando, e dessa vez foi bem menor. Foi bem menor. Dessa vez a especulação foi, digamos assim, posta de lado para informações mais Concretas ali, concretas, coesas, assertivas. né? Mais verídicas, né? Sim. Me passou mais confiança de que as coisas estavam sendo verificadas de fato. Assim que eu disse que foi o uso de credenciais de funcionários, Mesma operação do que houve ali na CIM ali. talvez não, porque na CIM você teve o envolvimento do funcionário com o golpe, Sim. né? E na Sinqia não me pareceu isso. Me pareceu que foi vazamento de credenciais, o uso de credenciais. Como é que os hackers chegaram dentro do ambiente da Sinqia, a gente não sabe. Pode ter sido credenciais vazadas, com certeza, mas pode ter sido algum recurso que a Sinqia deixou disponível na internet, talvez uma VPN, a famigerada VPN, né? Pode ter sido algum aplicativo que estava na web, eu não sei, não conheço a operação da Sinqia, posso estar sendo, não quero ser leviano com eles, mas não parece que tenha sido, não tenha sido, tenha tido a ajuda de um funcionário da Interno. Sinqia, né? Porque eu tenho a minha credencial vazada é um descuido. Eu entregar minha credencial para outra pessoa é cumplicidade. Então são duas coisas muito diferentes. E é engraçado nisso que você tá falando, porque quando a gente fala de cumplicidade ali, de ser cúmplice ou vazamento, são questões ali onde você, no primeiro ali, é uma falha que infelizmente vai da integridade da pessoa, e a segunda ali é uma questão de monitoramento, que aí é onde entra a importância ali do Threat Intelligence, né? Que é uma ferramenta onde você vai entender ali o que é que estão falando da tua empresa, o que é que está sendo vazado, para você ter ali um retorno de uma ação proativa ali mais rápido, né? Ah, É. vazou uma credencial de um C-Level, opa, já estou vendo aqui, eu vou bloquear. Você vê o seguinte, o threat intel, como você falou, ele é muito importante. A internet é muito grande, Enorme. né? A internet é muito grande, é gigantesca. E cada dia cresce muito mais. Então, é muito difícil você encontrar alguma coisa na internet, encontrar uma pessoa conversando com outra pessoa, com outras pessoas, e dizendo, olha, vamos fazer um golpe contra a A ou B. É contra-intuitivo você achar que você pensar que isso vai acontecer, mas acontece. A gente sabe que acontece. Sim. Né? Na operação, na minha operação, por exemplo, nós já encontramos pessoas falando de dar golpe na instituição em que eu trabalho. E isso me ajuda por quê? Porque eu fico sabendo qual é o modus operandi, eu fico ligado, eu procuro com a minha equipe ver se o que eles estão falando é verdade, por exemplo. Aparece alguém falando que tem uma conta laranja da minha instituição para vender. Opa, eu vou lá e compro. Então, na minha empresa tem um cara que vai tentar engajar esse ator maléfico e tentar comprar essa conta. Sim. Porque eu preciso saber de quem é essa conta, como é que a gente cadastrou essa conta no nosso sistema. Então, a gente tem que encontrar qual foi a falha. Se é uma conta laranja, algum controle falhou. Então, para mim, é mais importante encontrar qual controle falhou do que propriamente a conta. Sim. E efetuar a correção disso, E efetuar né? a correção, né? E a gente vê também na internet, com o threat intel, estamos saindo um pouco do assunto, mas esse assunto é muito bacana,
que existe muito bandido enganando bandido. Verdade. Existe muito bandido enganando bandido, né? Então, muitas vezes a gente tenta comprar uma conta laranja, a conta laranja não existe. O cara quer que você... Não, eu te vendo a conta. Me transfere R$ 100, 150. Eu digo, não. Primeiro me dá a conta, depois eu transfiro. E fica naquele impasse. Só que a gente tem técnicas, né, para saber se de fato o cara tá falando a verdade. A gente, né, todo mundo... Eu tenho uma máxima. Todo mundo cai em engenharia social. Todo Todo mundo. mundo. Até o bandido. Gente, isso aí, inclusive, isso aí vale um episódio só desses casos, porque nós temos muitos casos em que nós fizemos a engenharia social com o bandido e o bandido entregou a rapadura, como A a gente engenharia fala. social reversa, Reverso, aí. né? Então a gente tem isso aí. É bem legal, mas isso aí nós estamos tergiversando. Mas de fato, dessa vez essas modificações, né, essas diferenças fizeram toda a diferença do modo como o caso foi tratado Sim. e com certeza com a taxa de sucesso de recuperação de tudo. Legal. E a gente observou ali, né, como você falou ali um pouco antes, sobre a questão do brasileiro desconhecer como seria a operação ali de transferência, como o dinheiro se movimenta ali dentro das Uhum. instituições financeiras, né? Veio ali à tona o conhecimento do PSTI, né? Uhum. E a gente acabou enxergando ali que há uma falha na cadeia de suprimentos, né? De todo, como é que eu posso dizer? De todo esse organograma para que isso funcione. Na tua visão, a importância de você ali avaliar a cadeia de suprimentos, o teu fornecedor, né? Na visão ali você como gestor, para que isso não tenha impacto refletido ali na instituição que você trabalha. Bom, o Gartner fala que o número de ataques envolvendo cadeia de suprimento ele está aumentando. A gente consegue ver isso. E não é só a cadeia de suprimentos bancária, tem outras cadeias de suprimentos. Por exemplo, recentemente um grupo de distribuição de remédios do Piauí foi atacado. Eles passaram vários meses, passaram várias semanas fora do ar. E como eles eram um grande, eu não vou citar nome, mas todo mundo sabe, talvez a maioria das pessoas saiba de quem eu estou falando. Como ele é um grupo muito grande dentro da região, eles interromperam o fluxo de remédios para o Estado, inclusive hospitais públicos, hospitais particulares, postos de saúde, tiveram as operações afetadas por causa da incapacidade desse distribuidor de faturar remédios. Simplesmente os remédios estavam no estoque, mas ele não conseguia tirar de dentro do estoque, porque ele não conseguia faturar, não sabia o que tinha no inventário e tudo mais. Esse problema persistiu por algumas semanas. Então é um outro exemplo de ataque à cadeia de suprimento. O Gartner fala que até 2030, se não me engano, 45% dos ataques hackers vão ser na cadeia de suprimento. Certo? Os PSTIs são o que a gente chama cadeia de suprimento de serviço de software. Então eles fornecem software para a gente, para o mercado financeiro, que são usados para fazer a conexão com o Banco Central. Os dois PSTIs que foram atacados, que é a CIM e a Sinqia, nem são os maiores PSTIs. O PSTI que tem o maior market share do mercado, o maior market share é a JD Consultores. Uhum. Cerca de 40% do mercado, se não estou enganado. Então, é bem preocupante esse tipo de ataque. E aí a gente volta naquela história dos 3Ks, né? O KYC, o KYE e o KYP. Isso. KYC, conheça o seu cliente, né? Saiba tudo sobre ele, veja se ele é quem ele diz que veja se a foto dele corresponde à realidade, veja se o documento dele está correto, veja se ele não é uma pessoa de interesse, veja se ele não é uma pessoa que está listada em alguma lista de lavagem de dinheiro, corrupção, qualquer outra coisa e tudo mais. Então, se estiver tudo ok com aquele cara, você coloca ele para dentro do seu banco. Você não vai querer um bandido usando uma conta, ou você não vai querer uma pessoa que diz
um Francisco usando a conta de um Roberto. Não é isso que você quer. Você não vai querer isso. E tem uma importância nisso aí, até para você entender com quem você está fazendo tratativa. Até porque, assim, Claro. você pega uma pessoa que você não sabe, aí é onde vem as contas laranjas, né? Porque muitas Isso. vezes você acaba. Você tem essas barreiras, mas acaba É, sendo refém ainda ali uma é instituição o financeira. Francisco abrindo conta em nome de Roberto. Quem é Roberto? Roberto é um caractere fictício que ele usou para movimentar dinheiro. Aí nesse ponto, tu dentro da área ali financeira, sabe me falar se existe alguma. Como eu posso falar? Além questão de contas laranjas que são usadas para fraudes e tal. Isso há uma problemática para dentro ali da instituição financeira, caso seja entrada ali numa investigação, seja comprovado que a instituição financeira não teve ali as aplicabilidades corretas ali num KYC em si? Claro, é bem possível, por exemplo, é bem possível que o Bacen aplique sanções ou até mesmo feche uma instituição ou que a própria polícia é, investigue e faça diligências em cima de uma instituição se ela constatar que a maioria das contas, ou uma grande quantidade de contas, é laranja e é usado para dar vazão a dinheiro Dinheiro ilícito. dinheiro ilícito ou dinheiro que fruto de alguns golpes. Isso aí é público e notório. Para uma empresa cuja operação é lícita, ter contas laranjas é como ter um vírus, certo? Sim, Isso aí pode correr por dentro. Então a gente faz de tudo para não abrir contas sem os devidos cuidados. E depois avaliar constantemente aquelas contas para saber se o comportamento delas está adequado. O departamento de risco, não só da instituição onde eu trabalho, mas de todas as outras instituições, eles não analisam só tentativas de golpe, eles analisam coisas suspeitas dentro de contas, certo? Então é bem possível. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Hoje o mercado de bets está bem regulado. Então sim. você tem um número finito de instituições que podem operar como bets. Mas digamos que eu abra um CNPJ e comece a explorar bet, sei lá, eu comprei um site, estou explorando bet, e as pessoas vão lá no meu site, fazem apostas e tudo mais, eu pago algumas, não pago outras e tudo mais. Então eu, pessoa física, Gustavo, abro essa conta e tudo mais. Quando você está pagando o Pix, quando você está fazendo a aposta, está pagando o Pix, aquele dinheiro vem para minha conta, seja Sim, pessoa física ou seja pessoa jurídica. jurídico. Bom, isso é ilegal. Isso é ilegal. O governo às vezes não consegue, não tem condições de fazer essa análise ou essa investigação. Mas o departamento de risco, o birô de risco dos bancos é capaz de fazer essa investigação. E faz. E quando isso é encontrado, esse tipo de atuação, o que é que eles fazem? Eles encerram a conta. Eles notificam e encerram a conta. Certo? Isso é costumeiro. É Certo? uma Isso é rotina costumeiro. ali, né, já. Nenhum banco quer nenhum cliente desonesto no seu quadro. Ninguém quer isso. Certo? Desde, claro, que você seja um banco lícito. Então, o KYC é muito importante. O outro K seria o conheça o seu empregado. O KY é Know Your Employee. Então, conheça o seu empregado. Quem ele é? Por onde ele passou? Existe alguma coisa que desabone a conduta dele? Depois que ele entrou na empresa, como é que é o desempenho dele? Existe alguma coisa que desabone a conduta dele? Existem comportamentos que você consideraria suspeitos nele? Certo? O cara que trabalha com cibersegurança, ele precisa ser, acima de tudo, um cara meio paranoico. Então, você tem que ter aquele ditado russo: confie, mas vigie. Né? É engraçado isso que você tá falando, porque eu tive uma experiência em uma empresa também do ramo financeiro, né? Trabalhei pouco tempo lá, mas foi só por um projeto específico.
Mas para eu entrar nesse projeto e poder adentrar e ser empregado dentro dessa empresa, passei por um critério ali gigantesco, várias etapas, inclusive Polícia Federal e detetive Uhum. foram na minha casa, foram na minha rua, entrevistaram pessoas para saber quem eu realmente era, foram no colégio que eu estudava para ver lá. Então, assim, foi um mapeamento Completo. completo. E Uhum. fica esse monitoramento. Uhum. Isso eu percebi nessa instituição em si, né? Uhum. Não é uma instituição financeira, é uma empresa que trabalha com valores. Uhum. Então, é um outro ramo, mas mexe com dinheiro ali. Isso seria aplicado ali nas instituições, na tua visão? Tu acha que isso seria válido dentro do KYE ali? Esse tipo de operação e esse monitoramento? Eu acho que é válido. Eu acho que é difícil de obter, porque, por exemplo, a, a indústria bancária brasileira, ela emprega dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas no Brasil. Então, você fazer isso com cada um deles é bem difícil. Uhum, Porém, eu acho que você tem que ter um clearance, você tem que ter uma espécie de vigilância ou verificação maior à medida que você vai subindo de hierarquia dentro daquele banco. Se você está numa agência, você tem um clearance. Se você está no core bancário, você tem outro clearance. Se você está acima disso, você tem outro clearance. Então você pode ir passando por níveis de checagem à medida que você for progredindo naquela empresa. Claro, se você já entrar direto no core bancário, não, então nesse caso nós vamos aplicar esse tipo de verificação e assim por diante. Existem empresas que fazem isso, certo? Fornecem esse serviço para você procurar, para você conhecer quem é o seu funcionário. sim. E o outro K conheça o seu provedor de serviço, não é? Esse também é importantíssimo. Poxa, tivemos agora dois casos aí que são emblemáticos, né? Da Cinca e da SIM. Então, será que as instituições que tiveram o numerário, valores subtraídos, fizeram auditoria no seu provedor de serviço? Eu não sei. Eu não sei. Nós somos muito acostumados a receber auditorias, né? Sofrer auditorias. Mas a gente não é muito habituado a fazer auditorias com os nossos provedores, né? São coisas diferentes, né? E isso é caro, não é barato, né? A maioria das empresas não tem essa prática porque evidentemente não é barato você fazer isso. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque se a disponibilidade da minha empresa depende de outros, poxa, eu tenho que cuidar desse outro como se eu cuidasse de mim mesmo. Então, Sim, isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo. São os três casos, né, que a gente fala. sim. E só um adendo ali no KYE, nessa empresa que eu trabalhei, lá mexia com valores, né, físicos e tal, e tinha escolta armada. Então a Polícia Uhum, Federal ficava muito em cima exatamente por causa ali do uso de armas internamente, né? E como havia, é como a gente falou ali no começo do bate-papo, a criminalidade ela vai se adequando ao momento. Antigamente iam direto nos bancos fisicamente, depois só os carros fortes, uhum, né? Então há essa proximidade da Polícia Federal, da instituição ali de policiamento federal, por causa do monitoramento ali das quadrilhas. Nesse caso, agora a gente está vendo um outro cenário. A gente está vendo um cenário mais digitalizado. Aí eu volto uhum. àquele questionamento que eu fiz inicialmente. Será que é importante começar a ter essa tratativa de monitoramento no KYE ali junto com alguns órgãos? Uhum, Porque a gente viu ali no primeiro ataque que foi interno. uhum. Então, eu tive uma cumplicidade ali de um funcionário, né? Que aí é onde vem a importância do KYE, né, para dentro da empresa. Quando você trabalha numa instituição bancária, você tem que preencher algumas informações e mandar para o Bacen. Uhum, Mas o Bacen não me pergunta quem são todas as pessoas que trabalham comigo. Ele não me pergunta, absolutamente. Ele me pergunta quem são os responsáveis. Certo? Quem é responsável por isso? Quem é responsável por aquilo? Você vai lá e diz. Agora ele não vai dizer, olha, quem é que está no teu Blue Team? Dá o nome do CPF de cada um deles. Ele não vai me perguntar isso. Quem é que trabalha sei lá, desenvolvendo o teu código bancário? Ele não vai me perguntar isso.
Então, talvez seja uma maneira de no futuro, as autoridades fazerem essa verificação. Porque imagina o seguinte, imagina, por exemplo, que eu tenho um funcionário que é programador e ele tem credenciais impecáveis e tudo mais. Então, certo? Mas um belo dia ele é preso pela Polícia Federal ou pela polícia militar ou civil, fazendo algo suspeito, numa boca de fumo, junto com um traficante procurado e tal. E aí o cara é solto, e aí eu fico sem saber que aquilo ali aconteceu. Talvez tenha acontecido no final de semana e tal, ele faltou na segunda-feira e tal, mas acabou que eu fiquei sem saber daquilo. Bom, se a polícia sabe que ele trabalha em tal lugar e que tem um cadastro que mostra isso, talvez seja o caso da polícia flagar aquele cara, né? Não flag nele. Olha, esse cara foi. Eu não estou falando de fazer, digamos assim, de interromper a presunção da inocência de ninguém. Mas a gente precisa ter visibilidade sobre isso. Eu não posso ser surpreendido e descobrir que aquele cara que foi preso há um mês atrás, numa boca de fumo, numa batida policial, numa casa de bet ou num bingo ilegal, tá trabalhando no meu código bancário. Quer dizer, eu só descobri isso pela imprensa. Quer dizer, o cara foi preso dentro de um bingo ilegal, uma batida, e voltou, foi solto, foi liberado em habeas corpus, sei lá como. E aí ele entra na minha instituição bancária, daqui a um mês ele dá um golpe na minha instituição bancária e eu vou ser surpreendido, porque eu não sei que aconteceu isso. Então, talvez um cadastro único, isso aí é uma ideia polêmica. Eu nunca tinha pensado nisso até agora, mas pode ser. Há várias táticas para lidar com esse tipo de situação. Né? Uma das táticas é do KY. O KY, por que o KYC é tão importante? Porque veja só, vamos voltar agora para o. Você falou em carros fortes, escolta armada e tudo mais. Então vamos voltar para o crime analógico. Aqui em Fortaleza houve o maior assalto a banco já registrado, que foi o assalto ao Banco Central. Cavaram um túnel, entraram exatamente dentro da sala onde guarda dinheiro, exatamente na data que eles podiam entrar, exatamente na data que haveria dinheiro ali que não poderia ser rastreado, porque era dinheiro velho. Não era dinheiro novo, com o número de série registrado. Era dinheiro velho que ia ser descartado para que novas cédulas fossem colocadas em circulação. Então, primeiro, eles tinham uma inteligência impecável. Alguém passou todo o bizu para eles. Primeira coisa. Esse cara que passou todo o bizu nunca foi encontrado, até o que me consta. Depois eles roubaram tudo. Tiveram dias, horas para tirar todo aquele dinheiro. Depois que eles tiraram todo aquele dinheiro, eles ficaram com um problema. E agora? Como é que a gente faz para esconder e transportar todo esse dinheiro? Logística aí. Um problema velho de logística. Onde é que eu vou guardar tanto dinheiro, né? E assim, eu não sei quanto foi recuperado daquele assalto, mas boa parte foi recuperada. E boa parte foi roubada por outros ladrões. Porque o cara que roubou o Banco Central era conhecido de um outro grupo. E o outro grupo disse, não, nós vamos lá, agora vamos tomar o dinheiro dele. Ele já fez o trabalho todo, agora vamos puxar. Agora vamos só fazer o mais fácil. Chegar lá, meter um revólver na cabeça dele e tomar o dinheiro dele. E foi que foi feito. Muita gente perdeu, muitos bandidos foram assassinados, né, porque roubaram o Banco Central. Não pela polícia, nem por nada, mas por outros bandidos que... Então é o problema da logística. O KYC é importante porque ele pode destruir a cadeia logística do vagabundo, Sim. do hacker. Sim. Se eu não tenho como escoar o dinheiro, cara, eu vou roubar para quê? Para que ele seja recuperado? Certo? Não faz muito sentido. Então, o escoamento do dinheiro digital é tão importante quanto o escoamento do dinheiro real. A logística é praticamente a mesma coisa. Então, quanto mais você dificulta a criação de contas laranja, mais você dificulta para o crime. Mais você dificulta para o crime. Certo? Você atua com segurança nas duas pontas. Você faz na prevenção e na técnica. E você faz também na gestão de riscos, na gestão de pessoas, gestão de assets, que é o caso
do KYC. Legal, legal. E assim, a gente falou ali um pouco de como era essa operação, né? De como foi o ataque ali na CM, na Sinqia, que houve ali uma questão de vazamento e tudo. E houve agora um recente que foi na Monbank, né? Uhum. Me explica aí um pouco aí como você acompanhou tudo ali Da próximo. Monbank foi um pouco diferente. Enquanto Sinqia e CIM, né, foram no SPI, que é o Pix, Isso. na Monbank foi no STR, que é o Sistema de Transferência de Reserva, eles utilizaram um TED. Eles usaram uma mensagem chamada STR-05, que é uma mensagem que nem todas as instituições executam ou recebem, que é quando uma instituição diz, olha, paga esse valor para uma pessoa que não é meu correntista. Você vai dizer, como assim? A empresa que. A Monbank, se eu não me engano, ela é um SCD, ela dá crédito. Uhum. Então é comum que ela pague pessoas que não são correntistas dela. Imagina, você chega para a Monbank, pede um empréstimo, eu É preciso uma de 20 operação, mil. né, dela? É uma operação Eu dela. preciso de 20 mil emprestado. Aí a Monbank diz, eu empresto. Ah, ok, então manda o dinheiro para mim. Minha conta é no, sei lá, no Bradesco. Então a Monbank ela vai mandar um STR-05 para o Bradesco dizendo, olha, eu tenho 20 mil aqui para esse cara que é o J. E lá do lado do Bradesco, o Bradesco vai aceitar ou não, ou recusar. Certo? Então, esse foi o tipo de ataque que o Monbank sofreu. Certo? Não ficou claro se o Monbank foi atacado ou se foi no PSTI, mas eu creio que, pelas características, tenha sido o Monbank que tenha sido atacado. Diretamente ali, né? Diretamente atacado. Talvez uma questão de usuário, tá? E aí o Monbank foi atacado. Praticamente todo o dinheiro, se eu não me engano, eles foram subtraídos quase 5 milhões e 4,7 ou 4,8 foi recuperado, alguma coisa desse tipo. Eles tiveram um prejuízo pequeno, né? Então, também foi conta reserva também, ou seja, não saiu de um cliente, foi conta reserva, mas eles conseguiram recuperar. O Banco do Brasil agiu bem rápido e avisou todas as outras instituições, olha, não recebam STR-05 automaticamente. Mandaram uma mensagem para todos os bancos e os bancos tomaram esse cuidado. Algumas instituições nem recebem, automaticamente eles não, isso aqui não sai nem entra esse tipo de mensagem. Eles não operam esse tipo de mensagem. Mas foi uma nova tentativa de fraudar o sistema bancário utilizando um outro, digamos assim, reino do sistema bancário, que é o STR. Né? Até agora a gente tinha visto o SPI e depois vimos o STR. Mas assim, é bem preocupante, porque foram 2 ataques em questão de semanas, Isso. 3 ataques em questão de meses. E são ataques de vulto. Né? Na Muita verdade, grana 2 envolvida. meses ali, né? Julho e agosto. Talvez juntando um com o outro dá mais de 1 bilhão de reais, bem mais de 1 bilhão de reais, se juntar os 3 ataques. Né? Mas esse último foi bem rápido. E ontem também teve não sei se você viu, foi quinta-feira, aliás, teve uma tentativa de ataque ao Santander. Mas parece que foi uma tentativa de negação de serviço, né? DDoS. Então, mas assim, de qualquer forma, foi um ataque ao Santander, mais um ataque ao sistema bancário, mais uma vez um banco de vulto também e tudo mais. Ele se recuperou rapidamente, né? Mas é preocupante, ou seja, Tá. digamos assim, houve ontem, inclusive, eu sei que eu posso estar me adiantando um pouco, mas ontem, no pronunciamento do presidente do Bacen, ele começou o pronunciamento falando sobre crime organizado. Uhum. Isso me chamou bastante atenção, porque foi praticamente uma das primeiras palavras que ele falou, crime organizado. Ele não falou ataque hacker ou coisa nenhuma. E aí, algumas semanas antes, a gente teve toda aquela operação que mirou assets do PCC, empresa ligada ao PCC,
e muita grana do PCC e de outras Uma instituições. movimentação absurda ali, 50 bilhões em 2 anos. Muita grana do PCC e de outras instituições criminosas, organizações criminosas, foi capturado e ficou tá em custódia do governo. E assim, imediatamente a isso, os ataques começaram. Então fica muito difícil a gente não achar que isso é o equivalente a queimar ônibus de forma digital. Uma vingança ali. O dono do morro é preso, e aí todo mundo desce pra pista e começa a queimar ônibus. E basicamente parece a versão digital da queimar ônibus, né? Parece assim uma vingança, né? Um ataque. O timing é muito preciso. E aí, com o presidente do Bacen ontem falando, literalmente, praticamente, a primeira palavra que falou foi. O primeiro termo que ele falou foi crime organizado. Isso veio na minha cabeça imediatamente, né? Quer dizer, que eles também estão pensando que isso pode ter sido uma repercussão, ecos do ataque que as forças policiais, a justiça brasileira, o golpe, né? Que a justiça brasileira, o bom golpe, né? Que a justiça brasileira deu na instituição criminosa. E é engraçado, assim, a gente falando já do próprio Banco Central, do primeiro ataque a esse último, foi visível ali a forma como Com ele certeza. operou, né? Como ele conduziu e ele participou e como foi alertado. Fala um pouquinho disso aí, como você teve próximo ali na tua visão da expectativa inicial, tua como gestor ali, tentando entender principalmente, cara, é segurança, é valores, como é que estão fazendo isso, para eu entender o que aconteceu até agora. O Banco Central, a gente também precisa entender que o Banco Central opera dentro das limitações dele. Sim. Certo? Não limitações legais, certo? Ele tem poder absoluto sobre o sistema financeiro brasileiro, mas ele opera em limitações de orçamento, de tempo, de pessoas e tudo mais. Então é muita coisa para pouca gente. O órgão, Banco Central, tem sérias limitações, certo? Não é fácil fiscalizar todo mundo, não é fácil fiscalizar em profundidade cada um. Haja vista a quantidade de instituições financeiras que pediram licença e ainda estão aguardando licença, né? Porque o Bacen simplesmente não tem efetivo para conseguir fazer o trabalho bem feito em curto tempo ali. Em um curto tempo. Ele tem um trade-off. Se vocês quiserem que eu faça rápido, eu não vou fazer tão profundamente. Se vocês quiserem que eu faça profundamente, eu não vou conseguir ser tão rápido. Então, ele vem fazendo de uma forma responsável e com a diligência que ele consegue fazer. Mas são restrições operacionais, não de vontade humana. Do primeiro ataque para esses dois ataques, eu vi diferença. O Bacen realmente modificou a forma de comunicação e melhorou. Então, isso aí, ponto positivo, sem sombra de dúvida. A entrevista ontem, a coletiva de ontem e as ações que o Bacen disse que irá adotar a partir de agora, pelo menos em caráter temporário, até que certas condições sejam preenchidas, sim, são operações interessantes e importantes, certo? São coisas importantes e interessantes e dignas de nota. Eu acho que o Bacen está se saindo bem nessa evolução. Espero que não precise ser acionado mais algumas vezes, né? Espero que tudo volte à normalidade. E outra coisa também que é muito importante é o seguinte: não existe ou não existiu nenhum risco ao núcleo central, ou seja, o sistema financeiro, o core o kernel do sistema financeiro, ele não foi ameaçado, né? O que foi ameaçado, o que foi atacado foram as extremidades do sistema bancário, mas os atacantes não conseguiram chegar até o kernel do negócio, tá? E eu acho que isso seria
bem mais complexo. Acho que está além da capacidade técnica dos hackers. Tá. A gente vê dois cenários aí, que é o cenário realmente de ataque direto ali à cadeia de suprimento, né? E a gente vê ali também a questão da operação de lavagem de dinheiro do crime organizado, né? Isso veio com facilidade ali da inovação do sistema Com financeiro. certeza. A quantidade de empresas, Instituições não autorizadas. instituições não autorizadas e tal. Na tua percepção, qual tipo de... assim, teria que ter o mesmo trabalho no geral pelo Bacen de monitoramento de todos os parâmetros, parâmetro operacional, parâmetro cibernético. Parâmetro cibernético, quando eu falo, é na questão ali de monitoramento e auditoria que a gente acaba falando, né? Interno, ver se os controles sendo aplicados e tal. E quando eu falo de operação, uma questão realmente de operação de valores ali que acaba acontecendo em alguns momentos, principalmente quando você tem a gente vai falar, eu vou falar aqui um pouco do exemplo do mercado financeiro de ações. Quando você faz a especulação de ações, isso ele vira um crime. E isso é monitorado. Então, assim, nesse tipo de operação, será que começa a ser encaixado ali um monitoramento do Bacen? Com certeza. Mas aí volta aquela velha questão de restrições operacionais que o Bacen tem. O Bacen não é um órgão com milhares de funcionários à disposição, como é, por exemplo, uma Polícia Federal. Sim. Ele não tem. Certo? Ele não vai ter à disposição um staff grande o suficiente para fazer isso de uma forma efetiva, certo? Eu imagino que agora, a partir desses dois problemas, a direção do Bacen, junto com o governo federal, já estejam discutindo a ampliação desses quadros e tudo mais. Não duvido Surgiu a necessidade agora, não né? duvido que nos próximos anos surja aí um concurso público e tudo mais para preencher cargos de peritos técnicos para o Bacen. Tá na hora, tá? É altamente necessário. Sim. Certo? Mas aí é uma questão de orçamentária, restrições orçamentárias e tudo mais. Então, isso aí, para mim, uma coisa é você falar da necessidade, outra coisa é você conseguir preencher. Até mesmo pra gente que tem, digamos assim, não tem a burocracia de um órgão governamental para operar, é difícil a gente fazer contratações. Imagine para um órgão do governo, tá? As instituições não autorizadas, eles falaram ontem na coletiva que vão tentar antecipar, porque, se eu não me engano, havia um prazo até 2029, agora eles vão tentar acelerar isso, ou seja, ver caso a caso, antes do prazo que foi dado. Um outro problema é o problema das contas bolsão, né? São contas onde você recebe valores e dali você faz repasses para terceiros. As contas bolsão não são em si ilegais, elas fazem parte da operação do mercado. Por exemplo, um aplicativo de entrega, de delivery de comida. Bom, quando o cara faz o pedido pelo aplicativo e paga um Pix, por exemplo, isso não vai para a conta da loja diretamente. Ela vai para a conta bolsão do intermediário, que é a empresa que mantém o aplicativo. E no final de um período, sei lá, um dia, uma semana, não sei o que foi acordado no contrato, ele faz o repasse para o dono da loja que efetivamente vendeu a comida, o hambúrguer, sei lá. Tá? Então a conta bolsão tem uma operação que é essencial para o mercado, para dar agilidade, dar facilidade. Né? Imagina como seria difícil, por exemplo, se cada se cada vez que você fosse fazer um pagamento numa empresa de delivery de comida, tivesse que pagar para o vendedor do lanche. Entendeu? Seria dificílimo operacionalizar isso. E como é que, por exemplo, você solicitaria ao aplicativo de delivery que, olha, estorna porque o cara não me entregou, o cara não veio me entregar o produto, ou o produto chegou aqui e não estava com boa aparência, sei lá.
Como é que você ia fazer isso? Como é que o aplicativo de delivery ia garantir a devolução se não houvesse o expediente de uso de uma conta bolsão? Então, a conta bolsão por si não é um problema, ela é uma solução tecnológica. Só que o crime organizado aproveitou isso para fazer algumas coisas. E isso está no radar do Banco Central, está no radar das instituições e é, com certeza vai ser mais regulado e mais observado. E assim, a gente também tem que ver o seguinte, pelo que a gente viu e aqui nós estamos mudando um pouco o tema, mas pelo que a gente viu nas operações da polícia, nós tivemos empresas financeiras que foram criadas com o objetivo de ser banco do crime. E não bancos que acabaram tendo como o maior número de clientes. Existiram as duas coisas. Bancos que foram criados pelo crime para servir ao crime e bancos que foram cooptados pelo crime. Ou seja, o maior número de clientes ou os clientes que movimentavam mais dinheiro no banco eram de crime, do crime. Se a direção do banco sabia disso ou não é outra conversa. Mas ocorreram as duas coisas. E isso sim, são instituições pequenas, né? Recentes. Provavelmente instituições não autorizadas. Uma instituição não autorizada, ela pode operar se o faturamento, se a movimentação dela não exceder 500 milhões ao ano. Sim. Então você pode criar várias pequenas empresas, várias pequenas fintechs e distribuir 500 milhões por ano entre elas e tá tudo ok, você vai ficar debaixo do radar. Então provavelmente o Bacen vai começar a apertar mais essas operações. O engraçado que você falou da conta bolsão, né? E da forma como ela trabalha, se a gente for levar isso para um desenho ali que é uma ideia que o Bacen já está trabalhando no Drex, né? Que é trabalhar com blockchain e tal. E na modalidade hoje ali de criptomoeda, blockchain, a operação de pagamento é exatamente essa. Sai da minha carteira e vai para a sua. Não tem um intermediário. Não tem intermediário. Então, hoje, para a segurança ali de um cliente, eu como cliente final, você como cliente final, na situação que você falou de um pagamento ali, de um produto que você não gostou, não estava do mesmo jeito que era para estar, e você ter essa devolutiva, no blockchain você não tem. Apesar de você conseguir ter uma rastreabilidade muito mais assertiva de por onde o dinheiro tá indo, mas você não consegue reaver esse dinheiro, né? Eu participei dos grupos de Desenvolvimento do Drex. E sim, existe a previsão para mecanismo de devolução, certo? Eu me afastei há algum tempo, então não sei como é que está agora, depois não posso falar, mas no Drex específico, no dia digital, existe esse mecanismo de devolução. Porque no Drex, diferentemente de um blockchain tradicional, não é anônimo, certo? Então você sabe... Não é anônimo. Então você sabe de onde saiu e para onde foi. Exato. E você tem como fazer o reclaim desse valor. Eu não sei em que pé tá, não sei se aceleraram, não sei se mantiveram os prazos, eu não sei como é que tá isso agora. Mas o Drex realmente ele tem alguns pontos negativos. Isso aí daria um outro episódio só discutir o Drex. Mas tem pontos positivos, inclusive a segurança é uma delas, né? Porque você acaba com o anônimo, né? Simplesmente você acaba com isso. Mas basicamente é isso. As contas bolsão e as instituições não autorizadas, elas podem parecer para o público leigo um problema, assim, a razão de tudo. Então é muito simples, acaba com isso. Não é bem por aí. Né? A solução nunca está nos extremos, está sempre no meio, né? E o meio vamos aumentar o nível de cuidado com esse tipo de arranjo técnico. Né? Legal. E para finalizar aqui, eu quero te instigar em dois temas ali para a gente falar. Você como um gestor dentro de uma instituição e você como um especialista ali na área, entendendo todo o processo holístico. Dentro ali da instituição, todas as vulnerabilidades ao qual foram identificadas nesses três ataques ali, né?
Me diz quais são as medidas importantes a serem tomadas para evitar esse tipo de situação. Quando você encontra. Quando você sofre um ataque cibernético, quer ele tenha sucesso, quer ele não tenha sucesso, você desencadeia todo um processo de revisão dentro da empresa. Certo? Sim. Todo gestor que está me ouvindo, todo funcionário, todo colaborador da área de segurança que está me ouvindo vai dizer, é verdade. Você não olha só o que foi atacado, você olha tudo. Certo? Você realmente ativa um gatilho e aí a gente faz uma revisão completa de tudo. Eu imagino que na CIM e na Sinqia vai ocorrer a mesma coisa, certo? Vai ocorrer a mesma coisa. Eles vão fazer uma devassa, certo? De controles operacionais, uma devassa nos sistemas dele, eles vão ver se passou alguma coisa despercebido em termos de, será que tem alguma vulnerabilidade que a gente esqueceu de corrigir? Tem alguma vulnerabilidade que a gente não corrigiu porque se a gente for fazer essa correção nós vamos ter que parar e causar um tempo de indisponibilidade. Se é o caso, existe isso, certo? Isso é normal dentro da operação. Né? Por isso é que você nunca tem um sistema só, você tem 2 sistemas, às vezes 3 sistemas operando simultaneamente, para que você possa fazer patch de vulnerabilidade com facilidade. Então, provavelmente, isso desencadeou uma onda de mudanças dentro dessas instituições. E nas instituições que não sofreram isso, também. Certo? E ninguém quer ser o próximo exemplo. Então, esses são os tipos de eventos que são canônicos, assim, eles... Certo? É como, tipo, a morte do Superman. Tem o antes e o depois da morte do Superman no universo DC. Exato. Então, isso é um evento canônico. Absolutamente todas as empresas agora estão fazendo esse tipo de coisa. E é por isso que eu volto a bater na tecla, que é muito importante a transparência das empresas. Olha, o que foi que deu errado aqui? Cara, o que deu errado aqui foi isso. O cara encontrou essa brecha e atacou. Certo? Porque, claro, você tem que olhar tudo. Mas se você tiver o foco em alguma coisa, é bem melhor. Por exemplo, cai um avião, os caras não dizem, olha, reforça a tua manutenção. Cara, se for uma peça que deu defeito, você vai olhar para aquela peça 1 zilhão de vezes. Ela vai estar com defeito, é um defeito de fábrica. Então você tem que ter a transparência de dizer, olha, essa peça tem um defeito de fábrica. E se tal situação ocorrer, ela vai quebrar. Então a tua manutenção vai fazer o quê? Vai trocar aquela peça por outra peça que a fábrica corrigiu, vai fazer um recall daquela peça. Então é importantíssimo essa transparência, porque ao invés de eu fazer uma devassa, claro, uma devassa de cima a baixo dos meus processos, do meu inventário de ativos, ele é salutar, é obrigação minha fazer isso de vez em quando. Tem uma rotina ali, Tem uma rotina para fazer isso. Mas se eu tiver mais focado, eu ganho tempo. E eu ganho assertividade. Certo? De repente, o que ocorreu na CIM foi realmente uma vulnerabilidade naquele software Java. Sim. Bom, se eu uso aquele software Java, eu já fico sabendo o que foi. E eu já me planejo para ou fazer o patch ou trocar aquele negócio. Cara, eu acho melhor, vamos trocar. Isso aqui já está com 10, 15 anos aqui dentro de casa, tem coisa mais moderna, talvez chegou a hora da gente trocar isso aqui. Isso desencadeia mudanças dentro da empresa, e às vezes mudanças que elevam não só o nível de segurança, como o nível operacional. Sim. Né? Às vezes socorre. Então, isso eu acredito, eu creio que isso, a indústria deve estar passando por isso. Certo? Existe um aprendizado em tudo isso. Né? Para mim ficou bem claro que houve um aprendizado do jeito que o Bacen tratou os 2 casos e tudo mais. Né? E ontem o que foi tratado na coletiva, que é para quem usa PSTI,
E para quem é uma instituição não autorizada, existe um hard limit ali de 15 mil reais. Se você quiser mandar 30 mil, você vai ter que fazer 2 Pix de 15 mil. Isso é bacana, é salutar, né? Existe também uma ideia de que você tenha prazos de liquidação diferentes. Por exemplo, eu compro um carro de você, ou eu vou comprar um carro seu. Uhum. E aí você diz, olha, Gustavo, o carro é, sei lá, 80 mil. Então eu, Gustavo, nunca mandei um Pix para você de 80 mil, certo? E aí eu te mando um Pix de 80 mil. Vai chegar na tua conta e aquele Pix ele vai ficar bloqueado por 24 horas, por 8 horas, por 12 horas, não sei. Até a confirmação. Não é nem confirmação, é que vai ficar bloqueado por, por, por esse prazo. Se não houver nenhuma reclamação minha ou da instituição, ele é liberado. No passado isso ocorria com os cheques. Claro que ocorria por causa do tempo de compensação. Mas ninguém morria porque aparecia lá no seu extrato. Saldo bloqueado. Não acontecia, ninguém morria. Isso. É que nós nos acostumamos a ter tudo instantaneamente. Né? Então, mas a gente pode voltar um pouco, dar um passinho para trás e ter um saldo bloqueado. Eu acredito que o Bacen nem fez isso, porque isso jogaria a responsabilidade para os bancos. Os bancos é que teriam que colocar lá, mudar os seus sistemas para fazer para deixar aquele saldo bloqueado. E isso levaria tempo. O limite de 15 mil é mais fácil para o Bacen implementar. Ele implementa isso top-down. Certo? Ele implementa isso top-down. Então é imediato. Tanto é que ele diz, ó, a partir de 9 horas hoje, ninguém manda mais Pix de 15 mil se você estiver usando PSTI ou se você não for um autorizado. Então, para ele é muito fácil fazer isso. Para fazer o saldo, para fazer digamos assim, a liquidação com o tempo diferenciado é mais difícil. Uhum. E aí, como é que os bancos poderiam, por exemplo, contornar essa limitação de saldo bloqueado? Cara, elas podiam qualificar o cliente. Sim. Sim. Tá, você fez o seu KYC? Fez, beleza. Você quer fazer mais algumas etapas de autenticação e tal, para você se qualificar a receber imediatamente? Cara, posso fazer, ó. Eu tenho mais de 6 meses na instituição, eu tenho, sei lá, eu tenho uma movimentação mensal de tanto, eu recebo o meu salário nessa instituição, eu tenho um cartão de crédito dessa instituição, alguma coisa desse tipo. Cria critérios. E aí você faria um critério de qualificação desse cara, né, para ele receber automaticamente. Ah, não, eu acabei de abrir uma conta num banco digital. Certo? Beleza. Cara, se você quiser receber um Pix aqui na nossa instituição, sem problema, pode receber. Só que você só vai poder mandar amanhã. Só vai poder usar esse saldo amanhã. Certo? Não sei, talvez é uma ideia. Né? Eu não estou dizendo que é a ideia é certa ou que é a ideia. Eram coisas que funcionavam ali atrás, funcionavam no passado. Eu estou dizendo que é uma coisa que pode ser discutido pelos bancos. E pode, inclusive, gerar oportunidades, como eu disse, qualificar o cliente. Sim. Você pode qualificar o cliente. Né? Então, há alternativas há alternativas a esse tipo de coisa. Pode parecer, as pessoas dizem, mas hoje é muito fácil roubar dinheiro. Digital é muito fácil. Pode até parecer que é. Mas olha pelo lado o outro lado da moeda. Foi muito fácil para recuperar também. Se não todo, a maior parte. Sim. E como eu disse, com as propostas que o Bacen está fazendo e que já estão na mesa para serem implementadas, vai ficar mais fácil ainda. Logo, logo vai voltar a ser mais fácil assaltar carro forte. Né? Você vai ter mais, digamos assim, mais facilidade para roubar e carregar sacos de dinheiro e sumir com esses sacos de dinheiro do que sumir com bilhões de reais em moeda digital, pelo meio digital. Então, nós estamos partindo para isso. Certo? Isso aqui é o meio do caminho. Vai se tornar muito difícil roubar. Podem achar até que eu sou ingênuo e tudo mais, mas eu confio bastante que vai se tornar muito difícil roubar digitalmente valores aqui no Brasil. Ataques como esse que nós sofremos agora, eles vão se tornar cada vez mais e mais raros. E vai ser cada vez
mais e mais eficaz a recuperação. Vai voltar a ser melhor assaltar Assaltar o carro núcleo, bancário, carro forte. entendeu? Não que eu queira, né? Deus me livre. Mas vai ser mais fácil, o crime analógico vai ser mais fácil do que o crime digital, pelo menos em se tratando de golpes contra instituições, como esses agora, vai ser mais difícil. Cara, legal. E você, como entusiasta e tá acompanhando tudo isso aí na mídia, como é que você acha que está sendo a tratativa do Banco Central? Como é que os olhos do mundo tá no Brasil em relação à tecnologia financeira? Isso aí é fato que a gente exporta tipos de tecnologia financeira, exporta esses tipos de serviço também. Você, como entusiasta e está acompanhando, está próximo, na tua ideia aí, na tua mente, como é que foi essa tratativa de todo esse cenário? O Banco Central, as instituições conseguiram trabalhar em conjunto. Isso foi é, mostrou ali para o mundo que, cara, ocorreu isso, fomos atacados, mas conseguimos lidar com essa crise, porque foi uma Aham. crise. Nos bastidores, é importante salientar o seguinte, que as instituições bancárias, elas são muito solidárias umas com as outras. Então, esse bastidor aí, ele é importante ser dito, certo? Se a minha instituição ou se algum cliente meu foi lesado, o meu birô de risco vai falar com o birô de risco da instituição A, B e C, das instituições A, B e C, e juntas elas vão conseguir fazer a recuperação desses valores. Existe uma solidariedade é, é, nesse aspecto, certo? Como eu falei, nenhum banco quer nenhum banco quer que a sua instituição seja vetor de golpes, certo? A gente luta para não ser lesado e para que nenhum cliente nosso lese outros clientes, Sim, certo? sim. A gente luta nas duas pontas. Eu não quero ser enganado, nem quero que Enganar enganar o ninguém, outro. certo? Então, existe essa ética aí, ela é impecável. Eu acho que o Bacen sai mais forte desses episódios. Eu espero que realmente digamos assim, as amarras operacionais que o Bacen tem, que eu já citei, que são orçamento, funcionários e tudo mais, sejam reduzidas. Ele tem um sucesso em ampliação do quadro, qualificação do quadro, tudo mais, porque o trabalho que eles fazem é muito importante. Uhum. E acho também que tudo que está na mesa aí, tudo que está aí no roadmap aí para sair de inovação, como o MED 2.0 e outras coisas, virão para, sem dúvida nenhuma, facilitar e aumentar a segurança geral do sistema bancário brasileiro. Eu não tenho dúvida sobre isso. E como eu disse, eventos como esse são canônicos. Sim. Canônicos. Tenho absoluta certeza que não tem nenhum gestor de cibersegurança de nenhuma instituição de financeira do Brasil que esteja dizendo assim, isso aí ocorre com os outros, comigo não vai acontecer. Não tem. Certo? Você não chega no cargo de gestão de cibersegurança com um pensamento positivo. Certo? Você não chega. Nenhum, eu tenho absoluta certeza que nenhum dos meus colegas em nenhum lugar do Brasil chega no cargo de gestão de riscos ou de cibersegurança de qualquer banco ou instituição de pagamento com pensamento positivo. A gente tem que ser bem crítico em relação a nós mesmos. Cara, onde é que eu estou errando? Eu estou errando em algum lugar. Certo? É como eu disse, quando eu contrato uma auditoria para fazer um pentest externo, eu espero que ela encontre alguma coisa. Sim, sim. Certo? Se ela não encontra, eu não coloco uma medalhinha no peito e digo, puxa, passei com louvor. Não, eu, Gustavo, penso o seguinte, cara, será que esse negócio foi bem feito mesmo? Porque nós somos humanos e nós somos falíveis. Então, tudo que é feito pelo humano é falível. A gente encontra alguma coisa. Nem que seja alguma coisinha assim, cara, tem esse negócio aqui que pode melhorar. Certo? Se encontra alguma coisa. É impossível você olhar para alguma coisa e dizer, não, isso aqui está perfeito. Se mexer, estraga. Não existe isso. Então, essa mentalidade, ela permeia todos nós. E com certeza todo mundo está agora dentro das empresas, ó, movendo mundos e fundos. O pessoal de risco tá de orelha em pé,
Dormindo com um olho aberto e outro fechado. As equipes de SOC e NOC estão todas treinadas e atentas a qualquer coisa suspeita. E é isso que, como eu disse, é canônico. É a morte do Superman. Tem um antes e depois. Nós estamos vendo o depois da morte do Superman. E agora, o que é que nós vamos fazer? Então, essa é o que eu acho que está ocorrendo. Então, o aftermath de tudo isso é essa melhoria contínua da indústria financeira. Legal, cara. Obrigado, tá? Por Eu estar que aqui. agradeço. Tomara que pare, né? Tomara que pare, que a gente não venha aqui novamente e venha falar outra coisa, né? Pra gente venha falar outra coisa. Mais uma vez, obrigado, tá? Por você estar aqui, ter trago essa ideia rica, ter feito esse bate-papo muito rico pra mim. Creio que também para quem vai assistir a gente, tá? E para terminar, pessoal, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, agradecer a CentriSec que tá patrocinando esse episódio hoje, tá? É uma empresa de cibersegurança que cuida de cloud, cibersegurança e observabilidade, tá? Então, quem quiser conhecer a empresa, acessa aí o QR Code, tá? Precisa de algum tipo de serviço de segurança, precisa de algum serviço de cloud ou observabilidade, fala com o pessoal, que o pessoal sabe o que tá fazendo, tá? Tem desconto? Pode ter, aí vai ter que conversar com eles. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, por ter assistido esse episódio. Te convido para o próximo, para a gente falar ali sobre... A gente falou ali do MED, né? Então, a gente falar o que é que o MED é hoje, o que é que o 2.0 ali vai ser, o que é que ele vai melhorar ali para nós como cliente final, tá? Uhum. Quero deixar esse convite aí estendido, tá? Pra gente fazer ali um outro bate-papo, falar sobre esse tipo de processo, tá bom? Legal. E você que está assistindo, se quiser, por favor, né? Nem se quiser, eu peço a vocês, comentem, coloquem temas ali pra gente trazer, caso você tenha dúvida, tá? E trazer especialistas ali nas áreas e nos temas ao qual vocês têm dúvida e querem assistir aqui, tá? Muito obrigado. Deixa o seu like aí e vamos lá.